Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, nós vamos passar por aqui, tá bom? Para transcrever a nossa aula de redação de hoje. Porque no material de vocês está embutido as características da língua portuguesa, adjunto aos aspectos da produção textual. E nessa produção textual de hoje, nós vamos falar de casos específicos, para caso específico voltado para a redação do Enem. Para alguns estudiosos, pessoal, a redação do Enem passou a ser um gênero, certo? De forma individual. Porque, ademais, nós temos vários gêneros por todo o nosso contexto, né? Nós temos o gênero tirinha, nós temos o gênero carta, nós temos o gênero conto, fábula, romance, jornalístico, né? Notícia, né? Então, permeia sobre as nossas características centrais, desde a época de Mikhail Bakhtin, sobre a definição de gênero, o que seria esse gênero. E atualmente, mediante as características centrais do que tange os aspectos da redação do Enem, ela, para alguns estudiosos, passou a ser um gênero individual, ou seja, acarreta um gênero único, individual, né? Eu lembro que nas nossas aulas presenciais, nós tivemos em um contexto interpretativo sobre o que levaria a sua redação a ter uma nota 0, né? Foram algumas características que nós verificamos, como fazer desenhos, caracteres, colocar nome, escrever um texto em menos de 7 linhas, né? Isso levam a você ou escrever um texto que não seja em língua portuguesa, né? Já que a nossa Constituição, já que a lei exige que seja transcrita em língua portuguesa, porque a nossa língua oficial é a língua portuguesa, né? Então, permeia sobre essas características que nós vimos em sala de aula ainda. E hoje, pessoal, eu vou passar aqui para dar uma característica central das competências em que é analisada a redação do Enem. Em aulas posteriores, nós iremos aderir a alguns conceitos de competência número 1, competência número 2, competência número 3, competência número 4, competência número 5. Nós vamos, certo, pessoal, algumas aulas posteriores, ver de forma separada a competência número 1, a competência número 2, a competência número 3, a competência número 4 e a competência número 5. Lembrando que o Enem, para a redação, ela é corrigida da seguinte forma. Para cada competência, você pode tirar um quantitativo de pontos de 200 pontos. Isso equivale para cada competência. 5 vezes 200 dá um total de 1.000 pontos. Tá bom? E a redação do Enem é avaliada de forma separada. Ou seja, a primeira competência ela tem 200 pontos, a segunda 200, a terceira 200, a quarta 200 e a quinta 200. Então, possa ser, pessoal, que você seja fera na primeira competência, tire seus 200 pontos. Seja fera na segunda, na terceira e na quarta. E não seja fera na quinta. Não apresente a proposta de intervenção, que é o que nós vamos aparentar daqui a pouco. Apresentar, melhor dizendo. E aí você só fica com 800 pontos. Adjunto que na competência número 5 você não conseguiu êxito. Certo? Então, o que tange essas competências? A competência número 1, quero lembrar vocês que para acompanhar esta aula, eu quero que vocês peguem esse material da página 16 de vocês, certo? E transcrevam algumas características, né, dessa aula com lápis, alguma coisa do tipo. Caneta, marcador e etc. Mas eu quero que vocês peguem a página número 16 de vocês, certo? No material didático. E verifiquem lá sobre as competências que vêm indagando as características dessas análises da redação do Enem. Pessoal, na competência número 1, ele diz o seguinte: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, na competência número 1, ele estará inteiramente interligado com a língua portuguesa, certo? Ele vai tratar dos traços de concordância, dos traços de regência, dos traços de ortografia, ou seja, como é escrito baseado na gramática normativa. Na competência número 1, ele fala dos aspectos formais da língua, ou seja,
Você tem que escrever seu texto baseado nos aspectos normativos, gramaticais, formais da língua portuguesa. Por exemplo, se você coloca na sua redação, cheguei em casa, o corretor irá considerar errado, errôneo. Porque quem chega a algum lugar. Professor, mas aí eu vou ter que fazer todos os verbos, sua transitividade, sua regência. Calma. Como eu disse, nós iremos ver a competência separado, passo a passo. Cabe a mim dizer aqui a vocês, nesse exato momento, que se você escreve a palavra casa na sua redação do Enem com Z, ele irá cortar, porque é um erro ortográfico normativo. Se você escreve a palavra céu com S, de sapo, ele irá cortar, porque é um erro normativo, ortográfico, certo? Então, a primeira competência, para que você consiga êxito, você precisa ter somente até 2 erros ortográficos, dissertativo, argumentativo, baseado na língua formal. Por isso que constantemente nós, quando professores de língua portuguesa corrigem as redações de vocês, eles saem cortando assim, ó, porque lá no Enem corta. Então, professor, o senhor está me dizendo que para mim ter um êxito, competência número 1, tirar 200 pontos, eu preciso ter somente 2 erros normativos. Realmente, você só precisa ter 2 erros normativos. Se você tiver mais de 2 erros normativos, sua média vai começar a cair, certo? Mas eu quero dizer a vocês que calma, que nós iremos ver passo a passo do que trata-se essas competências, número 1, e como é a divisão de cada competência. Ok, pessoal? Tranquilo? Pessoal, na competência número 2, ele diz o seguinte: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturados do texto argumentativo, dissertativo argumentativo em prosa. Um dos fatores primordiais, pessoal, para você inserir essa contextualização nessa temática aqui, aproximação um pouquinho aqui e tal, é você transcrever o seu texto em dissertativo argumentativo. O que leva também a você ser eliminado da prova do Enem, da redação do Enem, a tirar 0, é você não escrever o seu texto em dissertativo argumentativo, é você narrar um fato. Narração é uma coisa, descrever é outra tipologia textual e dissertar é outra tipologia textual. Narrar é você narrar. Era uma vez uma menina, barará. Descrever é você descrever. Uma menina de vestido vermelho, com os olhos verdes, bem charmosa. Você está descrevendo. Dissertar é você ministrar uma opinião referente ao assunto proposto. Na nossa estrutura dissertativa, nós temos 3 características centrais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, você vai introduzir aquilo que você vai defender, a sua tese. Desenvolvimento, pessoal, não inventem. É você desenvolver a sua introdução. Se na sua introdução o tema proposto é falar sobre a informática, desenvolva sobre a informática o que você falou acima. Certo? Apresentem ideias. Certo? Professor, tem muito segredo. Calma. Não é bem assim. Não é um bicho de 7 cabeças, né? E na sua conclusão, pessoal, para o texto dissertativo argumentativo pautado na redação do Enem, você vai concluir apresentando uma proposta de intervenção. Como é que esse problema pode ser solucionado? Certo? Deu para entender? Tranquilo? Então, na competência número 2, permeia principalmente a característica de você escrever separadamente o seu texto dissertativo argumentativo, em introdução, desenvolvimento e conclusão. Professor, então o senhor está dizendo que se eu transcrever com 3 características, com essa introdução, desenvolvimento, introdução e conclusão, eu vou ter êxito? Sim. Sim. Mas lembre-se, ele diz o seguinte, ó: compreender a proposta de redação. Você precisa compreender a proposta de redação.
Não adianta você escrever um texto dissertativo argumentativo em que o tema é falar sobre informática e você fala sobre outra coisa que não seja informática, né? Então você não compreendeu a proposta realmente da redação. Então eu preciso ler e reler a proposta que está transcrita lá. Deu para entender, pessoal? Ok? Tranquilo? Beleza? Competência número 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Professor, é na verdade um complemento da competência número 2, tá? Só que nessa competência número 3, ela estará agregada como foi que você agrupou as suas ideias centrais, certo? Por exemplo, vai que na redação de vocês o tema proposto é sobre informática, né? Sobre a internet, certo? E você traz um pensamento de Platão lá. A partir daquele pensamento de Platão que você trouxe na sua introdução ou no seu desenvolvimento, você precisa direcionar o porquê que você trouxe aquele pensamento de Platão ali. Entendeu? Não basta somente você colocar o pensamento de Platão e deixar lá solto. Deixar sem liga, sem coligação nenhuma. Então lembra-se quando eu falei que a introdução e o seu desenvolvimento precisam estar agregado? É isso, pessoal. É você desenvolver aquilo que você disse anteriormente. Não adianta você falar de informática e falar na internet sobre os pedófilos, aí daqui a pouco você fala na internet sobre os riscos da internet e não liga os pedófilos a isso, fala sobre o risco de compra e venda indevidas, ou fala da utilização de cartões, de contas próprias que podem ter alguém que possa pegar, da utilização de sites seguros. Você já acabou fazendo várias nuances ou embananou seus pensamentos, né? Então, desta forma, você não manteve uma harmonia dos seus pensamentos para fazer uma boa produção textual. Então, é isso que se cobra na competência número 3. Se os seus pensamentos estão interligados. Ou seja, pessoal, se você coloca algum pensamento de alguém lá, ou você fala de alguma coisa, você deve continuar mostrando e falando sobre aquilo alguma coisa. Se o problema é os riscos da internet, você tem que focar em alguma coisa. Não adianta você direcionar vários assuntos se quando chegar na sua conclusão, você não vai ter uma conclusão precisa para qual tema foi que você propôs. Eu vou falar sobre a internet, sobre os problemas dela, na utilização com os riscos das crianças referente ao abuso. Pronto. E aí você faz sua introdução, você faz seu desenvolvimento, você faz sua conclusão. Não adianta você querer inserir várias contextualizações se durante todo o período da redação você vai e se perde. Você acaba nem falando de um nem de outro. Então é isso que a competência número 3 está agregado aos seus pensamentos, às suas diretrizes. Entendeu? É nesse ponto primordial que ela quer tocar com você. Certo? Na competência número 4, certo? Tem a seguinte característica: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Trata-se dos aspectos da coerência e coesão. Os elementos coesivos para dar coerência ao seu texto. Primeiro de tudo, um dos principais pontos para poder você ter uma boa redação, certo? É caracterizar essa perspectiva dos aspectos. Coerente é você transformar seu texto coerente. Como é transformar seu texto coerente? É você saber usar os elementos coesivos de forma adequada. Como é saber você utilizar de forma adequada? Dando liga. Por exemplo, Ana Maria e João apresentaram características diferentes. E aí você usou um elemento de coesão. Você usou a conjunção. Então, conjunção e
preposições são elementos coesivos, são elementos que eu utilizo para fazer parte da minha redação. Pessoal, a gente fica por aqui e depois eu vou explicar para vocês a competência de número 5. Tchau!